dia! O Saúde em Dia chega agora trazendo muitas dicas para você de casa sobre saúde e bem-estar. Assista hoje uma entrevista com Alisson Gomes, que é cirurgião plástico e fala sobre próteses de mama. Você tem bebê em casa? Preparamos algumas dicas de como cuidar bem dele. Conheça alguns fatores que causam transtornos alimentares e alguns alimentos saudáveis e bastante econômicos. Nosso entrevistado de hoje é cirurgião plástico e fala sobre próteses de mama. Assista! Bom dia, doutora Alisson Gomes. Bom dia. Quando a paciente decide fazer um implante de mama, quais são os primeiros passos? O primeiro passo é procurar um cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Feito isso, ele vai fazer uma avaliação minuciosa a respeito do quadro clínico, se há realmente indicação da cirurgia de aumento de mama ou se outros procedimentos. Por exemplo, o cirurgião ele vai avaliar se a paciente já amamentou alguma vez ou se pretende amamentar, já que a modificação que a mama sofre com a amamentação ela pode ser significativa, a necessidade de avaliação do peso dessa paciente, caso haja necessidade de redução ou estabilização do peso antes da cirurgia. A avaliação anatômica é sempre feita durante o exame físico, por exemplo, a espessura da pele, o tamanho e o formato do mamilo, que pode indicar ou contraindicar alguns tipos de cirurgia, alguns acessos cirúrgicos. E ela pode escolher o formato do seio? Atualmente a resposta é sim. A paciente ela já vem imaginando como deseja que o seu corpo fique. Então, a possibilidade de ajustes de volume, de formato, as próteses atuais permitem essa flexibilidade. Então, toda paciente que for ser submetida a um aumento de mama, ela já tem uma imagem pré-formada do desejo dela. Então, baseado nisso, a gente vai determinar o volume do implante que vai ser utilizado e o formato, propriamente dito. Então, os implantes podem ser redondos ou em formatos anatômicos. O desejo da paciente ele é imperioso. A avaliação do cirurgião plástico ela deve ser do ponto de vista estético para atingir uma harmonia e algumas vezes até diminuir uma ansiedade de aumentos exagerados que devem ser evitados. E a cirurgia de mama, ela deixa cicatriz? Depende do tipo de acesso. A avaliação do cirurgião plástico ele permite determinar se a cicatriz vai estar posicionada no sulco da mama, fica bastante escondida na parte da dobra abaixo da mama, através da areola, e a necessidade de verificar se a areola tem um diâmetro suficiente para fazer com que o implante passe através dela. E a cirurgia hoje que não deixa cicatriz na mama é o acesso axilar. Esse acesso ele é utilizado através de videoendoscopia, onde a gente, com uma cicatriz localizada na axila, na maioria das vezes, dos mesmos tamanhos de outras cicatrizes, porém escondida na axila deixa a mama sem nenhuma cicatriz. Como é o pós-operatório de uma cirurgia de aumento de mama? A cirurgia de aumento de mama é considerada uma cirurgia de médio porte. Então, o cirurgião leva de 1 a 2 horas de procedimento cirúrgico. Então, o pós-operatório é proporcional a essa cirurgia. A recuperação depende do tipo de atividade que a paciente realiza. Se a paciente tem o hábito de realizar atividades de alto impacto, essas atividades vão ser liberadas depois do primeiro mês. Mas a grande maioria das pacientes tem dúvidas como qual o sutiã que vai utilizar. No pós-operatório, a paciente vai utilizar sutiãs específicos para cirurgias plásticas de mama. São cirurgias pós-mamoplastias. A recuperação para atividades físicas em academia vai variar de paciente para paciente, mas, de uma maneira geral, a partir do 7º ou 10º dia, a paciente já está liberada para caminhadas, atividades físicas leves, e à medida que o processo cicatricial vai se desenvolvendo, nós podemos ir liberando cada vez mais para atividades cada dia mais intensas. E a grande dúvida é quando eu volto a dirigir. Então, quando o implante está localizado imediatamente atrás da glândula, a recuperação ela é um pouco mais rápida, por volta do 10º dia, a paciente já pode voltar a dirigir. Quando o implante está localizado atrás do músculo peitoral, essa cirurgia ela é um pouco mais demorada, chega a 2 horas de cirurgia, e a recuperação, principalmente para a utilização dos membros superiores, como para dirigir, por exemplo, pode ser um pouco mais lenta, chegando até 2 ou 3 semanas.
Doutora Alisson, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui novamente. O Saúde em Dias faz uma rápida pausa e voltamos já. O preço é bom. O preço é bom. O preço é bom e tá sempre perto. O preço é bom, tá tudo certo. Com a vantagem de estar sempre por perto. O preço é bom, tá tudo certo. Com a vantagem de estar sempre por perto. Farmácia Dias, preço bom sempre perto de você. Acompanhe as tendências de inverno da nova estação. Conheça o Salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Muitas são as dúvidas das mães em relação aos seus filhos, sejam por mães mais experientes, como também mães de primeira viagem. Por isso, preparamos algumas dicas para você de casa e vamos dividir em 2 programas. A primeira parte você assiste agora. A verdade é que o nascimento de um filho é uma etapa completamente nova e diferente na vida de qualquer mulher. Aquele momento esperado de pegar o bebê no colo é inexplicável. Porém, é necessário certos cuidados quando os bebês são novinhos. Qual a maneira correta de limpar o umbigo do bebê recém-nascido? A melhor forma é com um cotonete ou um pedaço pequeno de algodão umedecido em álcool. Passe na área do curativo de 2 a 3 vezes por dia. Quando saber se o bebê está com cólica ou apenas fome? Com o tempo, isto de diferenciar o choro se tornará mais fácil. No que refere à cólica, o bebê tende a chorar nos finais de tarde e durante a noite. Após o 4º mês, o bebê deixa de sentir cólica. Agora, se o bebê chora de forma irritada ou bem agitada num longo período de tempo, o mais provável é ser fome. Se o bebê tiver cólicas, o que eu posso fazer para amenizar sua dor? De qualquer maneira, tente criar um ambiente bem tranquilo e silencioso. Em contrapartida, você também pode optar por colocar uma música bem leve. Outra opção é o banho de relaxamento. Na própria banheira, com água morna, você pode colocar seu bebê sentado e fazer massagens na sua barriga, com movimentos circulares. A minha alimentação pode ocasionar a cólica do bebê? Ainda não há nada que comprove essa teoria, mas especialistas na área afirmam que alguns alimentos podem contribuir para que o bebê tenha cólica, como é o caso dos chocolates, refrigerantes e doces. Há alguma forma de ter mais leite nos seios? Dê o seu seio com frequência, sempre que o bebê quiser e em qualquer horário. Beba muitos líquidos e repouse entre cada mamada. É normal quando o bebê quer mamar toda hora? É normal sim. Normalmente, o bebê mama a cada 3 horas. Porém, alguns dos bebês podem encurtar os intervalos. A cada mamada, o bebê tende a arrotar? Sim, o bebê deve arrotar após cada mamada. Com isso, você previne que ele se engasgue com o seu leite. Existe uma posição certa para o bebê dormir? É aconselhável que ele fique de lado ou de barriga para cima. Essas 2 posições são de menos riscos de engasgar ou até mesmo asfixiar com o próprio travesseiro. Há um tempo certo para o bebê deixar o quarto dos pais? O aconselhável é que o bebê durma em seu próprio quarto assim que sai da maternidade. É de extrema importância que não durma com seu bebê na mesma cama. É um grande risco para ele. O que fazer quando o bebê dorme tranquilamente durante o dia e chora durante a noite? Além da paciência, é preciso ter um certo cuidado em relação às horas que seu bebê deve dormir. Dê a mamada apenas quando ele tiver fome. Deixe o pequenino chorar um pouco.
A maior parte das vezes, ele volta a dormir sozinho. Durante o dia, abra as janelas. Deixe o sol entrar e o ar entrar em circulação. Nas noites, apague as luzes e elimine as mamadas de madrugada gradualmente. Com o tempo, seu bebê vai entender que as noites são para dormir. Quer economizar e comer de forma saudável? Descubra logo depois do intervalo. O preço é bom, se precisar é só ligar. O preço é bom. O preço é bom sim. O preço é bom, tá tudo certo. Com a vantagem de estar sempre por perto. O preço é bom, tá tudo certo. Com a vantagem de estar sempre por perto. Farmácia Dias, preço bom sempre perto de você. Acompanhe as tendências de inverno da nova estação. Conheça o salão de Lea Honorato e encontre as tendências da nova estação. Entregue-se aos cuidados de Lea Honorato e sua equipe e desfrute do que existe de mais moderno em lançamentos exclusivos para a nova estação. Uma estrutura para as mulheres com salas e ambientes únicos e um espaço exclusivo para homens. Salão de Lea Honorato. A moda está na sua cabeça. Avenida Almirante Barroso, Cruzeiro. Fone 33310761. Preparamos uma matéria agora falando sobre transtornos alimentares. Assista! Os transtornos alimentares são doenças progressivas e crônicas. Embora elas se manifestem por meio de comportamento alimentar, na realidade, consiste em um conjunto complexo de sintomas entre alteração prevalente ou distorção da autoimagem corporal, um grande medo de ganhar peso e a aquisição de um conjunto de valores através de uma imagem de corpo. Fatores que causam transtornos alimentares. Fatores biológicos. Estudos indicam que os níveis hormonais de certas substâncias químicas no cérebro predispõem algumas pessoas a sofrer de ansiedade, perfeccionismo, comportamentos e pensamentos compulsivos. Fatores psicológicos. Pessoas com transtornos alimentares tendem a ter expectativas irreais de si mesmo e dos outros. Apesar de ser bem-sucedidas, se sentem incapazes, inadequado, defeituoso, etc. A mídia de comunicação associa o bom com a beleza física e o mal com a imperfeição física. Pessoas populares, bem-sucedidas, inteligentes, admiradas, são pessoas com corpo perfeito e lindas. As pessoas que não são magras e bonitas estão associadas com o fracasso. Ter uma alimentação equilibrada e completa é uma das chaves para ser saudável. Não é muito difícil seguir uma boa dieta e, pelo contrário do que muitos pensam, é possível gastar pouco dinheiro e ter uma dieta saudável. O primeiro passo é escolher alimentos em seu estado natural e evitar os produtos processados, que não só implicam maior despesa econômica, mas eles não são bons para a saúde. O arroz integral pode ser comprado facilmente. Esse arroz é muito mais nutritivo do que o arroz branco. Fornece fibras, proteínas e minerais como zinco e magnésio e é extremamente versátil. Então, você pode usá-lo de muitas maneiras. A aveia é outro alimento econômico e nutritivo. Ela pode ser consumida no café da manhã de várias maneiras diferentes. Outro alimento muito nutritivo e versátil são lentilhas. As lentilhas são ricas em proteínas e podem ser facilmente consumidas em ensopados, guisados, sopas e como guarnição. O feijão preto é uma poderosa fonte de nutrientes. E uma pequena quantidade de feijão preto já é o suficiente para te manter saciado por mais tempo. A pipoca é um lanche muito econômico e pode ser consumida doce ou salgada. Mas a melhor maneira de consumir a pipoca é preparando-a de maneira tradicional e substitua o óleo ou a manteiga por azeite de oliva. Ainda dá tempo de aproveitar as promoções do mês de abril da Farmácia Dias. Afinal, na Farmácia Dias, o preço é bom.
E se precisar, é só ligar 3310-6000. Quer saber mais? Acesse farmaciadias.com.br ou nosso canal no YouTube, youtube.com/saudemdias, ou nos envie a sua opinião para o nosso e-mail tvsaudemdias@gmail.com. Muito obrigada pela sua audiência hoje. Nos encontramos na próxima semana. Tchau!